Então, a fé humana, ela pode ser vacilante, pretensiosa ou a fé robusta. Na fé vacilante, ela provoca uma incerteza, uma hesitação, e é nessa incerteza, nessa hesitação que os adversários se aproveitam, porque é aquela criatura que nunca consegue decidir nada por ela mesma, ela está sempre buscando a opinião dos outros, ela está sempre buscando um guru, alguém que dirija a vida dela, né, os conselhos sempre para tomar as decisões, ela não consegue tomar as decisões sozinha. É o que a gente fala que ela fica em cima do muro, né, ela não consegue tomar as decisões. E tanto na vida profissional como na vida mesmo social, essa fraqueza faz com que muitas pessoas se aproveitem dessa pessoa, né, porque ela não consegue definir aquilo que ela quer. E são pessoas que vivem uma vida morna, né, sem paixão, porque ela não tem a coragem de mergulhar nas coisas, né, de tomar as decisões. Ela está sempre adiando as decisões. Na fé pretensiosa, já é o oposto, né? A pessoa não tem humildade, ela é cheia de orgulho, e a gente sabe que o orgulho sempre nos cega, né? Ele sempre nos faz acreditar que nós somos mais do que realmente somos. Ele nos impede de ver a nossa real condição, né? Quem nós realmente somos, enxergar as nossas limitações, enxergar as nossas fraquezas. Então ele também peca pelo excesso, porque ele não se prepara, né? Ele toma decisão sem pensar, ele não examina as dificuldades do caminho, os obstáculos, e ele simplesmente vai no impulso. Então, no final do caminho, com certeza, ele vai encontrar a frustração, né? A decepção, porque é como aquelas pessoas que a gente fala na gíria, né? Se acha, né? Ele se acha, ele na verdade não acha não, ele está perdido, ele acha muito mais do que ele é, então ele realmente não sabe direito quem ele é. E no livro Sugestões Oportunas, do Pastorinho, há uma mensagem muito interessante que fala exatamente dessa nossa falta de visão da própria realidade, né? A mensagem se chama Atender sem descer. E diz assim: quando desces a lama, cuida em não chafurdar no lodo, pisa com todo cuidado. Quando te abaixas para apanhar algo na água empoçada, procura segurar-te para não caíres na poça. Quando te abaixas num parapeito a grande altura, amarra-te com uma corda na cintura, para que não despenques precipício abaixo. Ajuda sem desajustar-te. Atende sem decair. Atenta para que, ao dares a mão a quem está no poço, não sejas tu puxado para o negro bárato, mas firma-te bem, para te sustentar a ti mesmo com segurança, e além disso, poderes estar do abismo o irmão caído. Isso também acontece conosco, né, os espíritas. Quando a gente começa a se deslumbrar com essa doutrina, a gente se empolga, né, e a gente quer reformar um mundo, quer ajudar todo mundo, e a gente começa a distribuir livros espíritas, e às vezes nós achamos, em situações complicadas, que nós já temos o preparo e a força suficiente para ajudar, né, as pessoas nessas situações complicadas. E às vezes, por falta de preparo, nós é que caímos, porque nós não temos ainda a força suficiente, a fé construída ainda o suficiente, e às vezes nós nos deixamos envolver, e nós é que caímos junto. Em vez de levantarmos, nós caímos junto com o outro. Então é preciso muito cuidado. Quando a gente fala da fé, né, desse caminho todo, da vacilação, da presunção, ainda é muito a nossa condição, né? Nós não temos ainda uma fé totalmente robusta. Nós estamos em construção da nossa fé. Então vai haver momentos que nós estamos inseguros e vai haver momentos que nós vamos também ser presunçosos e achar que podemos mais do que estamos preparados. Quando a fé é robusta, a
gente põe essa figura, né, porque é a imagem daquele que está seguro de si. Ele tem ali na mão todas as ferramentas que ele precisa para vencer os obstáculos, ele tem uma visão clara do objetivo, da meta, e ele sabe exatamente o que ele precisa para chegar. Então essa é a grande diferença. Então, a fé humana é a confiança do homem em si mesmo. E essa confiança lhe dá uma lucidez que faz ver com clareza e força o objetivo que ele quer atingir. E ele não esmorece diante dos obstáculos, porque ele está preparado, e essa fé, essa confiança em si mesmo, leva o homem a realizar grandes coisas. Nós vamos contar aqui uma história do que a fé humana pode fazer, né? E nós escolhemos, a gente gosta sempre de ter um exemplo para que a gente se identifique, né? Nós somos todos tão iguais e a gente pode se identificar com grandes figuras, porque elas são uma inspiração, mas a gente também pode se inspirar em pessoas que, como nós, podem começar uma grande obra só com essa confiança em si mesmo. Esse menininho simpático, de olhos azuis, se chama Ryan e mora no Canadá. Quando ele tinha 6 anos e estava na escola, a professora começou a falar da África e contou a situação das crianças, né, que passavam dificuldades enormes, que não tinham as mínimas condições assim, de sobrevivência, né, e muitas morriam de sede. E ele ficou muito impressionado com isso. Como é que uma criança pode morrer de sede quando ele, né, facilmente abre uma torneira e tem tudo em casa, né? Em qualquer lugar se abre uma torneira e tem água. Para ele é uma realidade absurda. Como é que alguém podia morrer de sede? E aí a professora falou de uma fundação, uma organização chamada Water Can, que construía poços de água na África por $70. Então ele foi para casa e falou para a mãe: eu preciso de $70 para levar água para as crianças na África. E a mãe disse: tudo bem, mas eu não vou te dar esses $70 não. Vou te dar tarefas que você pode fazer e ganhar esse dinheiro. Então ele foi fazendo as tarefas, né, que a mãe foi dando e foi juntando esse dinheiro. Quando ele estava com $70, ele foi na organização Water Can. E quando ele chegou lá, a moça falou: olha, não é bem assim, não são $70, são $2.000. Mas ele não desanimou. Ele voltou e começou a trabalhar com os vizinhos, com os parentes, e a confiança, né, esse entusiasmo que ele tinha para realizar essa tarefa era tanta que todo mundo se contagiou, né? Então, em pouco tempo ele conseguiu levantar esse dinheiro, porque todo mundo trabalhou junto, os amigos da escola, e ele levou o dinheiro e abriu-se esse poço perto de uma escola. E a escola começou a se corresponder com a escola onde o Ryan estudava. E aí ele entrou em contato com uma menina chamada Kana, que ficou muito assim feliz, né, por ele ter feito isso. E ela falou que as condições lá eram muito difíceis, e ele ficou muito curioso, com vontade de ajudar, e falou para os pais que ele queria ir à África. E aí os pais acabaram levando à África. Quando ele chegou lá no lugar onde o poço tinha sido construído, todo mundo chamava pelo seu nome. E ele ficou surpreso e perguntou para essa menina, né, a Kana, como que ele sabe meu nome? E aí ela disse: aqui num raio de 100 quilômetros, todo mundo conhece você, porque você mudou a vida de todo mundo. Esse menino cresceu, hoje ele está com 22 anos, ele tem essa fundação, Ryan's Well, já tem 10 anos, e ele já construiu mais de 400 poços de água na África. Além da água, ele também ensina as crianças a conservar a água. Ensina a preciosidade que é a água, né? Ajuda a não contaminar, a não desperdiçar. Então ele ensina isso para as crianças. Esse é um exemplo de fé humana, né?
aquela certeza que a gente tem e que nos leva a seguir o objetivo e realizar grandes coisas. E aí muita gente pode falar, ok, mas para ele ter essa certeza aos 6 anos, ele já nasceu pronto. É verdade, nasceu pronto, mas sem privilégios, né? Porque nós espíritas sabemos que ninguém vem pronto numa vida, não há privilégios. Então, se ele já tem isso, ele já trabalhou em muitas vidas. E às vezes nós temos, né, uma grande vontade de fazer coisas, e como a Maria Amélia falou na mensagem, mas não adianta. E o que pode ser a inspiração para fazer uma grande obra, nós nem começamos, porque vamos adiando. Às vezes um ato tão simples, né, pode transformar, pode entrar numa cadeia e transformar. E a gente sabe que isso é possível. Está nas nossas mãos, né, fazer essa diferença. Emmanuel fala uma coisa muito interessante no livro Vinha de Luz, na mensagem que se chama Fé. Mas os cuidados desse mundo, os enganos da riqueza e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra que fica infrutífera. Isso são palavras de Jesus no Evangelho de Marcos. E Emmanuel fala, a árvore da fé viva não cresce no coração miraculosamente. Qualquer planta útil reclama atenção especial no desenvolvimento. A conquista da crença edificante não é serviço de menor esforço. A maioria das pessoas admite que a fé constitua a milagrosa auréola doada a alguns espíritos privilegiados pelo favor divino. Isso, contudo, é um equívoco de lamentáveis consequências. Então vamos examinar um pouquinho essa mensagem, né? Se nós formos olhar o que está acontecendo no mundo, mortes, assassinatos, né? Pessoas que entram no supermercado com armas porque querem provar que elas têm o direito de carregar arma. Parece que nós estamos voltando a viver em faroeste, né? Todo dia tiroteio, mortes, assassinatos. Existe uma ânsia, né, de viver mesmo sem moral, né? Mesmo sem moral. E os suicídios vão aumentando, as drogas e a loucura. E a Joana de Ângeles, no livro Libertação pelo Amor, tem um capítulo que ela fala do medo. E ela diz que tudo isso que está acontecendo no mundo é exatamente o resultado desse medo, né? Nós vivemos com medo de tudo. Nós vivemos armados porque temos medo que o outro vai nos atacar. Nós temos medo de perder o emprego. E ela diz, mas quando a gente perde alguma coisa, é porque vai ganhar uma outra, e esse é o movimento da vida, de renovação. Mas nós não temos a confiança suficiente, então nós vivemos nessa insegurança e nesse medo. Sem contar que, infelizmente, a grande maioria das religiões nos mantém nesse medo, né? Porque criaram um Deus que pune, né? Um Deus que é para ser temido e não amado, não nos dá condições de conhecê-lo para que nós possamos confiar e amar. Então, se nós olharmos nesse panorama total, há grandes equívocos. E nós acabamos achando que há esses privilégios. Mas nós espíritas sabemos que não. Que é preciso realmente construir essa fé com o conhecimento, né? E como é que nós conquistamos isso, e como diz Joana de Ângeles, como é que nós saímos desse martírio do medo? Através da conquista do amor. Porque para cada gesto de amor, né, que nós temos com o próximo, e com nós mesmos, nós estamos criando essa semente que é uma proteção na nossa vida. O amor é uma força que vai atraindo, né, vai atraindo mais e mais. Então, quando nós semeamos sempre o amor, nós não temos por que viver com medo. E esses livros da Joana de Ângeles, né, empolgam a gente, porque é tão incrível. Esse livro eu comprei já tem uns 4 ou 5 anos, eu comecei a reler. Assim como Liberta-te do Mal, são 2 livros maravilhosos. E ela fala das coisas como se ela estivesse aqui conosco, e deve estar, né? Porque ela está sempre comentando dos problemas que nós estamos vivendo.
Ela fala da mídia, ela fala do medo, ela fala das coisas que estão acontecendo no nosso mundo, e porque ela está observando, né, o caminho que nós estamos tomando. Então vamos seguir, né? Como é que a gente constrói a nossa fé? É bem mais fácil quando nós tivemos pais que já trabalharam isso na sua vida e nós tivemos o exemplo dentro de casa. Quando nós somos pequenos, né, o exemplo sempre é muito mais forte do que palavras. Então não basta que os pais venham ao centro espírita ou vão a qualquer outro templo, se quando eles saem de lá, nada do que eles ouviram modifica a vida e as atitudes. Então quando a criança vê uma atitude que transforma, né, ela vê uma atitude diferente nos pais, porque alguma coisa transformou, e quando ela vê também a fé, vê os pais orando com fé, isso influencia de uma forma que não se pode avaliar. Porque mesmo que a criança não entenda quando é pequena, quando ela cresce, essa vai ser a referência. Porque nada fala mais forte do que o exemplo. E às vezes nós deixamos, né, um equívoco muito grande que muitos pais fazem, de deixar que os filhos escolham a religião depois que eles crescem. Só que depois que eles crescem, eles não tiveram essa estrutura. Então eles crescem e se tornam esses adultos que olham esse mundo da maneira que está e da maneira que é colocada, né, só com as coisas negativas, porque existem coisas maravilhosas também. Mas as negativas tomam muito mais espaço. Então elas crescem e veem esse mundo e já é tarde demais. A não ser que ela tenha muito forte esse chamado lá dentro dela, né, como espírito que já amadureceu, fica muito difícil fazer essa escolha. Então é muito, muito importante, é uma responsabilidade muito grande dos pais de fazer, né, fazer essa abertura de caminho para o filho. E uma pessoa que numa outra casa que eu estava falando, me perguntou, mas eu não tive nada disso, né, desses exemplos dos meus pais. E eu me sinto muito desanimada, porque eu não sei por onde começar. E aí vamos voltar aqui para o Emmanuel. O Emmanuel fala na mesma mensagem sobre a fé. A sublime virtude é construção do mundo interior, em cujo desdobramento cada aprendiz funciona como orientador, engenheiro e operário de si mesmo. Não se faz possível a realização quando excessivas ansiedades terrestres de parceria com enganos e ambições inferiores torturam o campo íntimo à maneira de vermes e malfeitores, atacando a obra. A lição do Evangelho é semente viva. O coração humano é receptivo tanto quanto a terra. É imprescindível tratar a planta divina com desvelada ternura e enérgico instinto de defesa. Há muitos perigos sutis contra ela, quais sejam os tóxicos dos maus livros, das opiniões ociosas, das discussões excitantes e do hábito de analisar os outros antes do autoexame. Então aqui tem muita coisa para a gente falar, né? Não é, primeiro ele diz que essa virtude sublime é construção do mundo interior. Ninguém pode dar fé para o outro, né? É construção dentro de cada um mesmo. E em cujo desdobramento, cada aprendiz funciona como orientador, engenheiro e operário de si mesmo. Então isso é um convite para que essa fé seja racional. Né? É preciso que cada um olhe para dentro de si mesmo e seja para adquirir essa confiança de ser o seu próprio orientador, o engenheiro, que é o que está construindo, e o operário, né? Que põe o sacrifício, o tijolinho de todo dia. Não se faz possível a realização quando excessivas ansiedades terrestres, a materialidade. Né? Se nós estivermos muito agarrados com os valores terrestres, com a matéria, fica muito difícil, né? Porque se nós não tivermos o equilíbrio de buscar a fé com o mesmo valor, com o mesmo espaço que ela deve ter na nossa vida, com a vida material, que a gente sabe que é necessário, o esforço de progredir, de ter as coisas é necessário,
mas o ter não pode ocupar todo o espaço do ser. É preciso equilíbrio nessa construção. Porque senão, né, esses enganos da ilusão do mundo, desses valores do mundo, são uma tortura no campo íntimo, porque na hora da dificuldade nós vamos precisar de algo mais que a matéria não vai dar. E é exatamente a hora que a fé tem que estar ali dentro. E sem isso, é como esses vermes nos corroendo por dentro, né, atacando essa obra, que na verdade esses vermes, esses malfeitores que ele fala, é o próprio homem velho. Somos nós mesmos com toda essa bagagem, né, que nós trouxemos de outras vidas, esses erros, essas tendências, essa luta interior, essa tortura, é o homem velho. Né? A gente está fazendo esforço, de vez em quando ele vem e a gente fala, nossa, não é possível que isso ainda está dentro de mim. Quem é essa pessoa? Né? Às vezes a gente se assusta, porque a gente vai melhorando, mas tem horas que volta assim, algo que a gente achava que não estava mais. E ele fala outra coisa importantíssima, né? A lição do Evangelho é semente viva. Semente viva tem que ser colocada em terra boa. E o coração humano, como ele diz, é receptivo tanto quanto a terra. Se a terra não estiver preparada, o que vai nascer nela? Só erva daninha, né? Aquelas que nascem em qualquer lugar, que não precisa regar, ela se espalha com uma facilidade, mas não serve para nada. Não tem beleza, não serve para nada. E a planta divina, que é essa semente que nós temos dentro de nós, porque a semente já está da fé, todos nós temos, nós podemos olhar todas as civilizações do mundo, não há nenhuma em que não se acredite em algo superior. Por mais simples e ignorante que sejam, sempre pode se nomear o que for, né? A lua, uma planta, qualquer coisa, né? Os deuses já foram todos aí nomeados com a força do desconhecido, né? O trovão, a chuva. Então sempre está dentro de nós essa busca por um ser superior, porque nós temos consciência da nossa pequenez, da nossa fragilidade. Então é importantíssimo trabalhar essa planta divina com essa ternura, porque é ela que vai nos alimentar, né? Que vai crescer dentro de nós, é essa obra que nós temos que construir, somos os operários. E o enérgico instinto de defesa. O que quer dizer isso? Conhece-te a ti mesmo. Né? Quando a gente se conhece e nós já sabemos as nossas qualidades, nos amamos, nós queremos nos preservar. Então nós vamos nos precaver contra todos esses perigos, esses tóxicos que Emmanuel nos fala aqui, né? Os maus livros, e aí nós podemos colocar a mídia, né? Porque quando Emmanuel escreveu isso só tinha livro. Hoje a mídia está, né, em todos os lugares, o tempo todo. Então é preciso que nós escolhamos bem aquilo que vai entrar na nossa mente e no nosso coração. As opiniões ociosas, né? É muito comum quando a gente está entusiasmado, fazendo progresso, né? A gente vem ao centro, estuda, vem nas reuniões de estudo, aprende as coisas, fica cheio de entusiasmo e tem logo alguém que fala, nossa, mas é muito fanatismo, de novo você vai para o centro? Essas são opiniões ociosas, né? Porque na verdade ela não quer fazer esforço nenhum, não vai para lugar nenhum e não quer que você progrida. Então a gente não pode dar muita bola, né, para essas opiniões. São os preguiçosos. Ou então são aqueles, né, que não vão, mas falam, mas ora por mim, né? Porque ele mesmo não vai fazer nada por si mesmo. Bota o nome no caderninho. Oi? E as discussões excitantes. Isso aqui é outra coisa muito importante. Porque às vezes, né, as pessoas entram, provocam polêmica, simplesmente para fazer a gente perder tempo, né? Porque a gente fica discutindo o que realmente não tem importância e começa aquela conversa que vai se exaltando para não levar a lugar nenhum. Então é preciso muito cuidado com essas pessoas que começam a se empolgar muito, né, em atrapalhar, porque é melhor a gente nem dar muita bola, né? Porque senão a gente perde um tempo precioso. E do hábito de analisar os outros antes do autoexame. Aqui eu acho que não tem ninguém que escape, né?
não sei, alguns que já fizeram muito progresso, mas quantas vezes, né, a gente escuta as lições e fala, serve para fulano, se ele tivesse vindo hoje para estudar. Né? E normalmente somos nós que mais precisamos, né? Exatamente a mensagem sempre para nós. Essa palestra, não, pense que não foi para mim. Eu estou falando de tudo que é importante para todos nós. Na verdade, quando nós fazemos esse movimento de analisar muito a vida dos outros, né, as atitudes dos outros, os problemas dos outros, o que a gente está fazendo é uma distração dos nossos, né? Às vezes a gente não tem coragem de encarar os nossos, fica adiando, esse é muito complicado, eu não sei como é que eu faço, deixa para lá, e a gente fica dando soluções para o problema dos outros. Então, a gente está perdendo tempo, né? O precioso tempo, como a Maria Amélia falou, e é um desperdício, né, para Deus, porque as oportunidades são preciosas. E falando em coisas boas, né, porque a gente sabe que a mídia, a televisão tem muita coisa ruim, a gente sabe. E se a gente não tomar cuidado, né, mexer naquele botãozinho de desligar, a gente acaba ficando horas hipnotizado e enchendo a nossa cabeça com coisas inúteis. Então eu trouxe uma sugestão para vocês, não sei se vocês já viram esse filme. É ótimo, não é? É um documentário que leva pessoas numa viagem a vários países do mundo, conversando com pessoas de todas as classes sociais, de todas as culturas, e entrevista as pessoas para descobrir o que realmente faz elas serem tão felizes. É surpreendente, porque a conclusão, eu só vou contar uma, porque tem muito mais, a conclusão mais maravilhosa está no final do filme. A primeira e mais incrível... Não vou spoiler. Mas eu não vou contar a história, só vou contar uma coisa para vocês ficarem com vontade de ver. A primeira história, que é comovente, é um indiano que passa muitas dificuldades. E as pessoas, porque tem psicólogos que analisam, né, todas as entrevistas, e os psicólogos analisando esse indiano, chegaram à conclusão que ele é muito mais feliz, ele é paupérrimo e felicíssimo. Ele é muito mais feliz que a maioria dos americanos. Então tem uma lição aí muito importante para a gente ver. Assistam. Está no Netflix. Essa semana vai ser assim, uma enxurrada de pedidos desse filme. Eu estou falando em vários lugares e todo mundo quer pegar o filme. Então vejam, porque é maravilhoso. Bom, então seguindo, outra maneira importantíssima de como a gente constrói a nossa fé. Nós temos que ter a ferramenta do conhecimento, né? Porque se nós estamos vindo de tantas religiões que nos deixaram frustrados porque tinham dogmas, né? não nos deixavam fazer perguntas, não tinham respostas, falavam que isso não estava ao nosso alcance, e nós já crescemos muito em espírito, né? Nós já estamos sim preparados. Então nós temos na doutrina espírita esses 3 aspectos incríveis, né, que cobrem tudo que a gente precisa saber. No aspecto da ciência, porque explica tudo aquilo que antes era milagre, né? E nós já passamos da idade do maravilhoso. A gente sabe que tudo tem uma explicação. A própria ciência já está provando muitas coisas que nós já aprendemos na doutrina espírita. No aspecto da filosofia, nos ensina, né, e nos convida a raciocinar, né, a pensar mais na nossa vida, a olhar esse mundo de uma outra maneira, a ter um conhecimento maior do universo que nos cerca. E no aspecto religioso, percebendo tudo isso ao nosso redor, impossível não achar a presença de Deus. Então, o mais maravilhoso da doutrina espírita é nos trazer esse Deus de amor para perto de nós. Então, com o conhecimento, com os estudos que nós temos com a codificação, né, nesses livros maravilhosos, nós encontramos resposta para todas as nossas inquietações. Quando a gente pensa, né, que uma pergunta, a gente pega o livro dos Espíritos, uma pergunta
tem uma resposta dos espíritos, e na nossa cabeça já está, mas e isso? E Kardec já perguntou. Ele pergunta 2, 3, 4 vezes, tudo aquilo que ainda era dúvida na nossa cabeça. Então nós vamos vendo que com conhecimento fica muito mais fácil construir essa fé, porque nós estamos usando a nossa razão, nós estamos na busca de um caminho que sempre nos foi conduzido, né? Nós não podíamos caminhar sozinhos. A doutrina espírita nos convida a caminhar sozinhos para que as nossas pernas fiquem fortes. Nós não precisamos da mão de ninguém, não. Precisamos da mão dos companheiros, sim, que estão indo no mesmo caminho, mas não de gurus, né, humanos tão falíveis quanto nós. E vamos raciocinar juntos, né? Por que que a fé raciocinada é tão importante? Porque na fé, e agora nós estamos falando da fé religiosa, né? Nós falamos da humana, agora estamos falando da religiosa. Na fé cega, ela não examina nada, né? O que o guru falou, ela obedece. E nós vemos exemplos assim tristes, né? Lamentáveis, porque eu tenho um companheiro de trabalho que tem uma outra religião, dessas religiões que alguém quer tomar conta da sua vida e dizer tudo que você tem que fazer. E quando chegou em dezembro, né, que começou aquela história do 21 de dezembro de 2012, que aconteceu um monte de coisa, o tal guru disse que tinha que sair da Flórida, porque a Flórida ia ser inundada, todo mundo ia morrer. E ele e os pais, que são de família muito humilde, muito simples, acreditaram, gastaram o que não podiam para ir para um outro estado, ficar em hotéis, porque o guru disse que ia acontecer isso, e não aconteceu, claro, né? E é isso que acontece quando nós não usamos a nossa razão, né? Quando nós usamos a nossa razão, nós não temos medo de examinar se aquilo é racional ou não, porque se houvesse um exame, o que a meteorologia está dizendo, o que a ciência está dizendo, porque hoje tudo é bem previsível, né? Uma coisa desse tamanho já se pode ter uma certa previsão. A gente tem um preparo. Quando tem um furacão, a gente já sabe 2 semanas antes, 1 semana antes, dá para a gente se preparar. E o que acontece é que depois a pessoa fica numa situação muito desconfortável, né? Porque ele, infelizmente, claro, virou piada, né? Todo mundo ficou brincando com ele. Oh, você voltou, você viu, todos ficamos inteiros aqui, não aconteceu nada. E é triste, né? Porque é mais uma das muitas coisas que as religiões falham, né? E iludem as pessoas. Aceita na fé cega o verdadeiro e o falso sem fazer nenhuma análise crítica. Na fé raciocinada, nós não temos medo do progresso científico, a gente está ali, lado a lado com a ciência, né? Usando a nossa razão. A fé cega vacila diante da razão. E essas pessoas, quando você faz uma pergunta que ela tem que pensar, ela fica super insegura, né? Porque a fé é vacilante. Então, ela não sabe o que dizer, ela fica incomodada, ela não quer ouvir falar. A fé raciocinada sabe que o que é verdadeiro na sombra é verdadeiro na luz. Pode colocar o holofote, que é a mesma coisa, né? Não tem nada escondido. E a fé cega pode virar fanatismo. Na fé raciocinada não há dúvidas, né? A fé cega pode desabar e a fé raciocinada é verdadeira, é forte. A fé cega não toca o coração, né? A gente a pessoa acredita pelo medo. E a fé raciocinada é essa fé sincera e contagiosa. Na construção da nossa fé, agora nós chegamos na fé divina, né? Nós estamos construindo a nossa fé. A nossa atitude já começa a modificar, né? Porque nós começamos já o nosso dia colocando a nossa vida nas mãos de Deus. Porque nós temos certeza que quando nós fazemos isso, a presença dele e a inspiração vão nos levar pelo caminho correto. Na hora das situações
complicadas, nós vamos ter sempre a serenidade para tomar a melhor decisão. E a fé divina também é quando o espírito já amadureceu e ele sabe que as montanhas a serem removidas, na verdade, não são as dificuldades da vida, são o nosso orgulho e o nosso egoísmo. Ele sabe também que ele é um instrumento de Deus, então ele não tem a pretensão, ele já tem a humildade, porque ele sabe que é Deus que comanda tudo, que tudo que acontece é permitido por Deus, né? E sabe também que acreditando em si mesmo e através do poder da fé, ele conquista os milagres do amor, da devoção e da negação de si próprio. A negação de si próprio não é ele deixar de cuidar de si próprio para cuidar dos outros. Na verdade, ele sabe que ele tem que conquistar primeiro a si mesmo, né, para depois conquistar o mundo. E conquistar a si mesmo é o primeiro passo ali, né, remover o orgulho e o egoísmo que criam tantas ilusões na nossa vida. Nessa passagem do Evangelho, Jesus estava saindo com os apóstolos de Betânia e teve fome. E ele viu uma figueira e se aproximou para ver se havia algum fruto. E quando ele chegou perto, ele viu que só havia folhas, não havia nenhum fruto. Então ele disse: nunca mais como algum fruto de ti. E no outro dia passaram novamente no mesmo lugar e os apóstolos viram que a figueira estava completamente seca. E Pedro disse: mestre, a figueira que amaldiçoaste está completamente seca. Então Jesus disse: em verdade eu vos afirmo que aquele que diz a esse monte, tira-te daí e lança-te ao mar, e isso sem hesitar em seu coração, mas tendo fé de que tudo o que disser sucederá, ele o verá cumprir assim. O que quer dizer isso, né? Parece meio complicado. O que tem a montanha a ver com figueira? Por que a figueira secou? A figueira seca é o símbolo de todas as pessoas que aparentam o bem, mas na realidade não produzem nada de bom. São todos aqueles que falam palavras bonitas e que impressionam, mas quando a gente vai pensar um pouco no conteúdo, não fica nada. São também aqueles que têm esse verniz, né? Mas lá dentro não tem consistência. E ele diz também que é o símbolo de todas as pessoas que podem ser úteis e nada fazem, que perdem todas as oportunidades que se apresentam e não se movem na direção de fazer o bem. São também todas as doutrinas que sistemas vazios e doutrinas que não têm bases sólidas, que perdem o tempo iludindo as pessoas sem fazer nenhum bem, né? Não ensinar nenhum bem para que as pessoas cresçam, né? E se libertem também, porque crescer em espírito é ser dono de si mesmo, né? Não é depender de ninguém. E é por isso que Jesus condena a esterilidade. E essa fé, né, que ele diz, se tivesseis a fé, realmente moveríeis montanhas, ele fala também na fé que se fortalece no trabalho, né, proveitoso, porque a fé sem obras, ela acaba seca, como a figueira. E para ser ativa, ela, consequentemente, vai nos trazer a esperança e a caridade. Se nós temos fé em Deus, nós sabemos que tudo tem um final feliz. Nós estamos caminhando para Deus, tudo vai ficar bem. Então isso é esperança. E com a esperança, nós somos mais fortes, existe também a caridade. Porque se nós estamos nos alimentando desse sentimento, nós levamos esse entusiasmo também para outras pessoas. Então a caridade não existe, né, sem uma fé robusta e também sem a esperança. A fé, para ser sincera, como nós falamos antes, é dominadora, né? Ela contagia. Mesmo aqueles que não querem acreditar em nada,
veem a simplicidade, né, e a sinceridade do outro e acabam se envolvendo, como, né, o nosso querido Chico Xavier. Quem não se comovia com tanta humildade, com tanta bondade? E outra coisa também muito importante, que Joana de Ângeles fala no livro Libertação pelo Amor, ela fala dessa figueira seca do trabalho, né? Ela fala da responsabilidade dos médiuns, né? Trazendo aqui para a nossa doutrina. Porque os médiuns têm uma habilidade extra. E ela conta uma pequena história de um pai que tinha 2 filhos e chamou o primeiro filho e disse: meu filho, vem trabalhar, quer trabalhar comigo na minha vinha? E ele disse sim, mas não foi. E aí ele chamou outro filho e disse: filho, quer trabalhar comigo na minha vinha? E o filho disse não. Mas depois ele pensou e acabou indo. Então ela compara esses 2 filhos com todos nós, né, os trabalhadores da vinha do Senhor, que nos tornamos trabalhadores na casa espírita, mas ela fala da importância de nós fazermos esse trabalho primeiro dentro de nós mesmos, porque se nós não tivermos essa consciência de nós mesmos e esse trabalho na reforma íntima, na transformação interior, nesse momento tão importante que o planeta está mudando tanto, e como outra vez a mensagem da Maria Amélia disse, né, de Emmanuel, é agora, né? Mas você falou muito bem. É agora, né? É agora. Não dá para adiar mais. Então ela fala que os trabalhadores não podem vir trabalhar na casa espírita sem o preparo da renovação interior. Porque senão eles assumem tarefas e não estando preparados para se comportar da maneira que devem, eles ficam como trabalhadores, como carentes, né? Então eles querem atenção, eles querem homenagens, eles querem agradecimentos. E ela diz que o verdadeiro trabalhador tem que ser uma fonte de amor. Ele já tem que estar com esse amor dentro, porque principalmente quando ele é médium, a tarefa dele maior é consolar e não ser consolado, embora obviamente há momentos que nós precisemos. Mas ela fala da responsabilidade da mediunidade porque é um canal de captação, né, da presença dos bons espíritos, que é como uma ferramenta a mais do que o trabalhador comum, né? É uma ferramenta a mais. Teoricamente, ele tem que fazer mais, porque ele tem essa habilidade extra que vai permitir que ele faça muito mais. Então, é algo para nós pensarmos muito. E para terminar, vou contar mais uma história, que eu gosto de contar história. Não, aí sempre esqueço esses slides. Por que ele não entrou aqui? Ups. O que aconteceu? Mexe com o mouse e fecha. Aqui, né? Aqui. Eu vi esses quadrinhos aqui e eu achei tão bonitinho. Porque, às vezes, né, o bem que nós podemos fazer é tão simples quanto falar, né, com homeless na rua. Às vezes é muito triste quando a gente vê num sinal as pessoas ali necessitadas, ninguém ignora, ainda está chovido. E isso me tocou muito, né? Porque às vezes a pessoa está num sofrimento tão grande, ninguém nem lembra que ele é um ser humano igual a nós. Então é uma lembrança que a cada dia as oportunidades da gente fazer bem às vezes são tão simples. E quando a gente usa a sinceridade e esse brilho sai dos nossos olhos, nós podemos mudar a vida de uma pessoa, né? Porque ela, como Madre Teresa fazia, aquela pessoa, pelo menos dentro da dificuldade, sabe que alguém manda algum amor, né? Dá algum amor para ela. Ela existe sim. Ela também é filha de Deus. E agora sim que eu vou contar a última historinha. Eu acho que todo mundo conhece esse sorriso, né? Simpático do Nicholas Vujicic. Nick, como todo mundo conhece. O Nick é australiano e quando a mãe descobriu que estava grávida, tomou
todos os cuidados, né, para ter uma gravidez saudável, foi um filho muito esperado. E no dia do parto, quando a criança nasceu, o médico, né, em vez de levantar para mostrar para a mãe, ele abaixou. E ela ficou chocada, né? Até com a reação dele, eu não sabia por quê. E foi porque, apesar de tudo, e sem a ciência ter uma explicação, o Nick não tem nem os braços nem as pernas. Mas assim mesmo, ele tentou ter uma infância normal, né? Fazendo dentro da limitação dele tudo o que ele podia fazer. Quando ele estava com 9 anos, se vocês veem o que acontece com o bullying nas escolas, imagina essa criança na escola, né? Sem braços e sem pernas. Ele começou a sofrer muito bullying. E um dia ele disse para o pai foi buscá-lo na escola, ele chorou muito e ele foi para casa e disse: eu não vou mais nunca para a escola. E se trancou no quarto e começou a pensar em suicídio. E chegou até a tentar se afogar na banheira. Mas ele disse que quando mergulhou ali na água, ele viu uma cena dos pais e os 2 irmãos chorando e sofrendo horrivelmente por ele. Então, ele falou: não vou fazer isso. E ele começou a orar muito para Deus fazer um milagre. E ele pediu, e aí um dia ele disse: ó Deus, eu já pedi. Se você não me atender, eu não vou pedir mais. E Deus não atendeu, né? Então, ele, ainda preocupado com como ele ia viver, um dia a mãe deu um jornal para ele que falava de um caso de outra pessoa que tinha problemas semelhantes. E aí acendeu aquela luz, né? Ele disse: eu não sou o único, tem mais gente no mundo dessa maneira. Então ele começou a viver com muito mais alegria e a família tinha meios, conseguiu esse carrinho aí para ele, que sobe, desce, vira para um lado, vira para o outro, e ele faz tudo. Dentro de casa, ele escreve no computador 45 palavras por minuto, ele faz a barba, ele escova os dentes, ele se penteia, ele se joga na piscina e nada. E o que ele tem de pé é só esse pedacinho com 2 dedinhos. E aí, quando ele se tornou adulto, aos 17 anos, começou a olhar essas outras pessoas com esses problemas e resolveu ser um motivador. E começou a dar palestras em todo lugar do mundo. E ele diz, eu vi essa matéria umas 3 semanas atrás na CBS, na entrevista, né? E ele dizia que é muito interessante porque as pessoas ficam comovidas, eles chegam perto dele e quer dar a mão e ficam sem graça porque ele não tem mão, aí ele ri, ele fala assim: não tenho mão, pode abraçar. Então ele ganha muitos abraços. E o repórter me perguntou: mas você é realmente feliz? Ele falou: claro, você tem dúvidas? Ele falou: mas como é que pode? Ele falou: mas eu faço tudo e tem tantas coisas boas. A vida é tão bonita, é uma riqueza tão grande. É uma questão de você saber viver com aquilo que Deus te deu. E numa dessas palestras que ele deu num estádio enorme, levaram uma criança daquela fundação Make-A-Wish. É uma menina que estava numa cadeira de rodas, uma menina de 12 anos, e ela estava com aquela paralisia progressiva, né? Então, depois da palestra, levaram a menina para conversar com ele, né? E quando a menina saiu, o repórter perguntou: então, o que você achou? Ela disse: muito melhor que o Justin Bieber. Ele falou: mas por quê? Porque ele falou em Jesus e ele orou comigo. Então, ele se tornou um evangelista. Não só um motivador, mas ele leva o evangelho. Então, que descoberta, né? A gente, às vezes, reclama que a vida dá um limão, esquecendo que dá para fazer uma limonada. Quando a gente aprende a fazer limonada, se Deus der um saquinho de limão, a gente usa a imaginação, faz uma torta de limão, faz uma coisa boa, né, com tudo aquilo. Essas pessoas dão esse exemplo. E como, né, todos são filhos de Deus e Deus não abandona nenhum de seus filhos, ele encontrou um grande amor.
e eles já têm um filho que nasceu com os 2 braços, as 2 pernas e todos os dedinhos. Então, concluindo, né, nós, na nossa doutrina espírita maravilhosa, temos que lembrar que a fé inabalável é aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. O conhecimento da doutrina espírita nos faz saber que essa fé é uma construção de muitas vidas, né? Cada vez que a nossa fé cresce, nós estamos amadurecendo como espírito. Então, esse trabalho, essa planta, né? Se nós queremos ter uma fé do tamanho de uma árvore, ela tem que começar, né, na semente que é bem adubada. E o conhecimento que a doutrina nos dá todos esses elementos para tratar bem essa semente. Lembrando também que nós vamos nascer, morrer, nascer novamente e progredir incessantemente, porque não é só numa vida, não precisa ansiedade. O que precisa é fazer a cada dia aquilo que o dia pede, porque as oportunidades de amanhã vão vir amanhã. O que importa é aproveitar as de hoje. E lembrando o nosso mestre, né, às vezes tem pessoas que falam, que pretensão dizer que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Mas como que a gente tem que entender isso, né? Por que Jesus é o caminho? Porque ninguém como ele exemplificou o que nós temos que fazer para ser felizes, as lições dele, né? Aquilo que ele veio fazer, o exemplo que ele veio dar, é que nos diz que esse é o caminho, tem que fazer essa obra, tem que fazer essa construção do bem. A verdade, porque finalmente, com a terceira revelação que é a doutrina espírita, tirou os seus véus, né? Ninguém está mais nos enganando, nós temos olhos já para ver a verdade. E a vida, porque a revelação da reencarnação nos diz que nós somos eternos e que não é só essa vida, são muitas, né? Então vamos ser felizes um passinho de cada vez, mas ser felizes hoje, fazendo hoje aquilo que nós temos a oportunidade de fazer. Muito bem.